Hoje é mais um vídeo que eu falo como eu estudei cada matéria. Hoje eu vou falar sobre inglês. Como foi que eu estudei inglês, como foi que eu analisei inglês na prova. Vou dar dicas para tu que está começando nessa matéria, ou para quem tem dificuldade nisso, ou para quem está começando a estudar para o Banco do Brasil e quer saber mais sobre essa matéria de inglês. No último vídeo eu falei sobre português, eu falei como foi que eu comecei, eu dei dicas para quem está começando. E nesse vídeo de hoje vai ter um material muito bom, gratuito, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele lá no final do vídeo. Para quem não sabe, eu me chamo Carlos Cauã, fui aprovado no último concurso do Banco do Brasil. Nesse canal eu compartilho dicas, compartilho também a minha jornada da aprovação, motivacional também em relação à aprovação e muito mais. Então não perde, fica até o final desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve e é isso, pessoal. O inglês na Cesar Hill ele não é tão profundo, não é tão complexo, ele cai sempre coisas padrões, assuntos padrões que se repetem praticamente em todas as provas. Não é uma matéria tão importante em relação à pontuação, são 5 questões que valem somente 1 ponto cada. A gente tem matérias como informática, que são 15 questões e cada questão vale 1,5 ponto. Então, com 15 questões acertadas, você tem pelo menos 22,5 pontos, o que é uma boa fração de pontos da prova, mas em inglês não é assim. São somente 5 questões com 1 ponto cada, só que você não pode negligenciar, porque inglês não é algo tão fácil, não é algo que todo mundo vai aprender rapidamente, tem uma curva de aprendizado, por ser outra língua, outro sistema de vocabulário, outro sistema de gramática, então é algo totalmente diferente, totalmente novo para muitas pessoas, então não espere que vai ser fácil, mas eu quero te falar que uma pontuação em inglês ela pode te diferenciar, uma questão a mais ou a menos ela pode garantir ou não a tua aprovação, e você não pode depender disso, você não pode depender da sorte, você tem que fazer sobrando, para na hora você conseguir ficar de boa, para ficar tranquilo. Os principais assuntos que costumam cair em inglês na Cesar Hill, diria que o principal é a questão da interpretação de texto. E eu percebo isso não só em inglês, eu percebo isso também em português, cai muito em interpretação e também na questão de matemática. Matemática na Cesar Hill não é só aplicação de fórmula, não é só você decorar a fórmula e aplicar. Você deve ler o texto, entender o texto e interpretar. E inglês também é do mesmo jeito. Inglês na Cesar Hill, ela vai cobrar muitos temas em relação à interpretação, em relação a finanças, economia, tecnologia, meio ambiente, esses temas mais em vogas, que são mais comuns, principalmente na área bancária. Então, os textos, basicamente, são muito sobre isso. Em relação a finanças, a educação financeira também cai muito. Então, se você conseguir internalizar nesse mundo, conseguir, assim, um pouco ficar por dentro dos assuntos desse mundo, você vai ficar um passo à frente. Pelo menos na questão dos textos, porque vai saber mais ou menos como é que se trata o assunto. Porque pensa assim comigo, se tem um assunto totalmente novo, por exemplo, shadow banking, se tu não sabe o que é isso, e cai um texto em inglês sobre shadow banking, você vai ter 2 dificuldades. A primeira dificuldade é sobre tentar entender o texto, entender o assunto shadow banking, e outra dificuldade, que pode ser a principal, é conseguir entender as palavras em inglês. É conseguir, em inglês, entender o assunto que você não sabe nem em português. Então a minha dica é, se você conseguir, até mesmo porque você vai entrar no concurso bancário, né? Então, além de inglês, matérias como atualidades também cobram muito em questão de atualidades, questão de economia, de finanças e questão também de ambiente, meio ambiente. Então podem cair muitas questões parecidas. Então você saber essas notícias, você estar por dentro desses assuntos vai te ajudar bastante. A primeira dica que eu posso dar é essa. E como é que você pode fazer isso? Pelo menos como é que eu fiz? Eu tinha curiosidade sobre esses assuntos. Eu pesquisava por conta própria, ou às vezes via algum vídeo no YouTube sobre o assunto, sobre assuntos da área da tecnologia, sobre Bitcoin. Eu pesquisava sobre isso, então eu estava meio que por dentro desses assuntos. Então mesmo que caísse um texto em inglês sobre isso, mesmo que eu tivesse dificuldade em entender as letras em inglês, as palavras em inglês, eu conseguia saber mais ou menos por cima sobre o que se tratava, para não colocar uma resposta muito errônea quando a questão perguntasse qual o significado central do texto. E outra coisa que é bem comum na Cesar Hill é sobre vocabulários e sinônimos. Muitas vezes ela vai colocar lá questões perguntando para você substituir uma palavra por uma palavra parecida, ou seja, um sinônimo, para você dizer qual o significado de uma palavra que ele vai colocar. E ele vai colocar, pessoal, muitas vezes, palavras que a gente chama de falsos cognatos. Palavras que são muito parecidas com a sua em português. Por exemplo, a palavra terrific. Você pode achar, ela se escreve T-E-R-R-I-F-I-C, terrific.
você pode achar que, pela semelhança em português, que ela significa terrível. Só que isso é um tremendo erro, um erro absurdo. E essas pegadinhas, entre essas pegadinhas, né, que são pegadinhas naturais da língua inglesa, essas pegadinhas elas podem te fazer errar uma ou mais questões, porque terrific, ela não significa terrível, na verdade ela significa incrível, algo totalmente diferente. Então fica ligado nisso, que também é algo que costuma cair sempre na prova de inglês do Banco do Brasil. Gramática não é algo que costumam cobrar muito. Tempos verbais é algo que pelo menos eu não lembro de ter visto muitas vezes nas questões que eu resolvia. E também não cobrava tanto quanto interpretação, quanto troca de palavras por sinônimos, vocabulário. Então, mas é algo que você deve... E também finalizando os assuntos mais comuns na parte de inglês, a gente tem também a substituição de frases. Por exemplo, ele vai colocar uma frase no enunciado e nas opções vai pedir para você reescrever a frase com outras palavras, de outra forma. Então, para você ver, né, que a questão não é tanto a gramática, não é tanto saber minúcias sobre a gramática, mas é saber lidar com a língua inglesa de forma, diria que flexível. Saber entender um texto, não entender também 100%, claro, você vai ter dificuldade para isso, mas entender pelo menos por cima sobre o que se trata, sobre qual é o assunto principal, e também em relação às palavras, saber os false friends, que são os falsos cognatos, saber para não cair nessas pegadinhas que são frequentes. Então, o inglês eu vejo basicamente que é isso. Para você conseguir saber mais, para você conseguir sentir isso, sentir quais são os que são mais cobrados, assuntos, você deve fazer muitas questões de inglês. E isso cai justamente no como eu estudava. Eu já tinha uma base em inglês. Eu tinha uma certa base em inglês porque eu já tinha feito um cursinho há muitos anos atrás. Eu tinha feito ali um ano e meio de cursinho no máximo, que não era um cursinho renomado, mas era um cursinho muito bom, em que o professor prezava pela conversa. Pela conversa, a gente conversava bastante em inglês, então eu consegui internalizar muito bem como falar palavras em inglês e como entender palavras em inglês. Eu não sei, para você ter noção, eu não sei gramática, eu não entendo muito bem a gramática. Se você me perguntar qual é a diferença do past simple, enfim, esses vários tempos verbais, eu não vou saber a diferença deles, porque eu não sei. O que eu sei é falar, claro que não tão bem, mas eu consigo me desenrolar na fala e também consigo ler, eu consigo entender. Então isso já foi, eu já saí na frente, porque eu já tinha esse conhecimento prévio. Eu já tinha esse conhecimento de entender o que é que o texto estava pedindo. O que eu tinha que melhorar era na questão do vocabulário. Saber mais palavras que costumam cair sempre na prova do Banco do Brasil. Saber vários desses false friends, desses falsos cognatos, dessas pegadinhas. Então eu tinha que saber isso. Minha dificuldade era isso. Então eu não usei conteúdo teórico como a videoaulas e nem PDF. O que eu fiz foi bem parecido como eu fiz em português, foi estudar por questões. Foi focar na resolução de questões e entender os meus erros pelas questões. E estudar pelos comentários das questões. Então eu resolvi a questão de inglês, essas que caem sempre dessas palavras-chave, né? Eu resolvi a questão dessas e eu errava, eu ia ver os comentários e lá o pessoal colocava várias palavras parecidas com essas que costumam ter uma frequência na prova do Banco do Brasil. Então, eu pegava essas palavras que eles colocavam lá, eles faziam tipo um glossário com várias palavras. O pessoal lá é muito gente boa. É online, mas a gente consegue ver que o pessoal quer se ajudar mesmo. Colocava nos comentários várias palavras que se repetiam. Então, eu pegava essas palavras, escrevia uma folha A4 e ia fazendo o meu próprio glossário. Eu ia fazendo a minha própria versão. Daí eu ia adicionando várias palavras. Cada vez que eu visse uma palavra nova que fosse cobrada, que a questão perguntasse qual o significado ou um sinônimo, eu ia lá e anotava. Eu fazia isso porque na hora que uma questão fosse nova, eu conseguiria consultar nos meus materiais para ver se já tinha feito ela. E se já tivesse feito, eu já colocava a resposta. E isso, pessoal, às vezes você acha que você está colando, mas não, você está estudando, você está aprendendo aquelas palavras. Então eu meio que decorava muitas palavras só dessa forma. Eu fazia as questões, errava, colocava o erro nessa folha 4 e colocava várias palavras que fossem parecidas ou que tivessem também a mesma frequência, ou seja, que caíssem bastante na prova e que eu via pelos comentários do pessoal. Então resolver questões foi o meu diferencial e estudar por questões também foi o meu diferencial. Então o que é que eu posso indicar? Se tu tem dificuldade nesse assunto ou dificuldade em qualquer matéria,
Vê uma parte teórica, claro, mas tenta focar em questões, tenta focar em entender as questões. E se você não sabe, eu tenho um material com mais de 400 questões que eu separei por cada matéria, português, matemática, enfim, até vendas. Separei tudo isso e coloquei mais um simulado com questões inéditas e mais o edital verticalizado. Para tu ter noção, só de inglês tem 60 questões com gabarito lá. Então não perde tempo, confere, tá no primeiro link aqui da descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, pessoal. É um material muito bom. Quem compra gosta e quem compra indica no grupo do WhatsApp, que a gente tem acesso, que a gente conversa, que a gente troca ideia, que a gente tira dúvidas. É lá. Tem o meu número, o número do meu colega, que a gente fica lá ajudando. Então não perde tempo, vai lá e confere. Para quem tem dificuldade em inglês, muitas coisas você vai ter que decorar. Porque o tempo para a prova não é um tempo tão grande que você possa atingir uma fluência em inglês estando só. Até mesmo porque tu vai estar estudando várias outras matérias em paralelo, matérias que caem com muito mais peso na prova, matérias muito mais, entre aspas, importantes do que inglês, então você não vai conseguir dar total foco em inglês. Você não vai precisar ser um fluente em 6, 7, 8 meses. Às vezes é até difícil dizer isso. Eu acho que é até impossível eu dizer isso. Então, em inglês é muita coisa que você vai decorar. Essas palavrinhas, pegadinhas, você vai ter que decorar bastante. Palavras também... Enfim, várias palavras que caem bastante na prova do Banco do Brasil, você vai ter que decorar. Palavras relacionadas ao contexto de finanças, de economia, você vai ter que saber de qual, porque às vezes vai cair no texto e você não vai conseguir saber porque a palavra é muito difícil, é uma palavra nova para você, então é bom saber elas antecipadamente, decorar mesmo. E ir com a prova já com várias palavras no teu arcabouço, decoradas. E são essas palavras-chave que vão te indicar qual é o assunto principal, qual é o contexto daquele texto, o que é que ele quer dizer. Porque se você vê uma palavra que é ligada a crédito, ligada a empréstimo, você vai entender que aquela, pelo menos naquele contexto ali, está falando sobre isso. Está falando sobre empréstimo. Você não vai precisar saber todo o texto, saber todas as palavras. Você vai precisar somente saber as palavras-chave para você conseguir inferir qual é o sentido principal. Afinal, você não vai ser um fluente, você vai ser alguém que vai ter que acertar 5 questões somente. 5 questões na prova do Banco do Brasil. Então isso já, pelo menos para mim, na minha opinião, já é suficiente. Você conseguir pelo menos identificar as palavras-chave, sabê-las, nem que seja de forma decorada, mas identificar elas e conseguir resolver a questão por inferência. Você infere qual é o assunto, infere qual é o conteúdo baseado naquelas palavras que você encontrou. E para quem tem dificuldades, uma dica que é muito boa é você, nas questões, fazer por eliminação. Ainda mais em matérias que você tem pouco conhecimento ou que é difícil, por ser algo que não é natural, como a língua inglesa, eliminar, por exemplo, se você tiver lá 5 itens, você vai eliminando os mais absurdos. Daqui a pouco você está com 3 itens, então a chance de acerto é muito maior do que antes. Faça por eliminação. E eu fazia isso não só em inglês, mas em todas as matérias. Até na prova do Banco do Brasil eu fazia isso. Cada item que eu visse que era absurdo, eu eliminava. Das minhas chances aumentavam substancialmente, muito mais. E como eu falei, você não precisa também traduzir tudo. O que importa é você conseguir saber qual é o sentido principal daquele texto. E isso por palavras-chave. Tem até técnicas sobre isso, que é o skimming e scanning. Se você quiser pesquisar sobre elas, dá uma olhadinha, porque é uma boa também. Mas assim, de material teórico, pessoal, que eu tenho para indicar, já vou falar logo, é um canal no YouTube que eu achei gratuito, de um professor que não tem muitas views, mas pelo menos pela qualidade e pela extensão do material, eu acho que é uma boa. Vocês devem lá dar uma olhadinha, dar uma confiança em relação a esse material, uma playlist completa, com várias videoaulas sobre o inglês para o Banco do Brasil, específico Banco do Brasil, e as aulas são longas e são várias aulas, então acho que por isso é bem completo. Eu também dei uma olhadinha e vi que ele resolve muitas questões de inglês. Então o link da playlist que eu estou sugerindo vai estar aqui na descrição desse vídeo, no segundo link, porque o primeiro link, como eu falei, é das minhas 400 questões, mais simulado inédito e mais edital verticalizado. E o segundo link vai ser dessa playlist recomendada. E eu também preparei um resumão dessa aula e também coloquei várias palavras-chave em um PDF só. Eu peguei, por exemplo, os principais falsos cognatos. Essas palavras são muito parecidas, mas que têm significados totalmente diferentes. Eu peguei várias, coloquei lá nesse PDF. Coloquei também vários phrasal verbs, que se você não sabe, dá uma lida no material que você vai entender o que é. Coloquei também vários tempos verbais, expliquei. Coloquei também como é que a gente muda de voz passiva para voz ativa em inglês. Claro que tudo muito bem resumido.
algo bem sintético mesmo, uma síntese, para você conseguir captar tudo com uma pouca leitura. E algo mais para você consultar. Você vai ver uma questão, por exemplo, e tem uma palavra que você nunca viu, vê no material se tem essa palavra. Eu também coloquei várias palavras que costumam cair sempre, ainda mais palavras nessa área de finanças, de economia. Que eu juntei tudo, fiz esse rapidinho antes de postar esse vídeo, mas eu acho que vai conseguir te ajudar. E é o terceiro link da descrição. Então, ele vai direcionar para o Drive, é gratuito, é um PDF, você baixa e dá uma lida lá, que pelo menos na minha opinião está muito bom. E é isso, inglês não é uma tarefa que eu tenho tanta experiência, mas como eu falo, esse vídeo é para falar como foi que eu estudei e dar algumas dicas para quem está começando. Não como professor, mas como alguém que esteve justamente onde você está agora. A gente se vê nos próximos vídeos e não esquece de conferir materiais na descrição e do comentário fixado. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.